Como fazer réplica oral na audiência trabalhista? É comum nas audiências trabalhistas do rito sumaríssimo o juiz indeferir prazo para você fazer réplicas. Então, automaticamente ele abre o prazo para réplica oral e você vai ter que se virar naquela hora na mesa de audiência, na frente do seu cliente, para se manifestar quanto à contestação. Sentiu o frio na barriga? Pois é, mas eu vou te ajudar. Bom, antes de eu te ensinar como fazer réplica oral, eu vou primeiro te dar um toque. Preste atenção à maneira que o juiz conduz a audiência. Cada juiz vai conduzir de um jeito diferente. Um juiz vai já abrir prazo de réplica para você fazer de forma escrita, outros vão deixar batido e escrever lá na ata, que é remissiva, réplica e razões. Então, quem tem que prestar atenção é o advogado, senão você vai sair no prejuízo no final das contas. Principalmente se o juiz deixar passar alguma coisa que você quer que ele preste atenção. Então, na hora que o juiz estiver digitando, redigindo a ata lá com o secretário, você precisa prestar atenção qual é a maneira que ele vai conduzir. Se ele vai abrir prazo, se ele não vai. Se você perceber que passou a questão lá da réplica, a ordem da réplica, você vai ter que pedir excelência. Pela ordem, eu gostaria de prazo para réplica. Aí ele pode dizer para você, doutora, somente oral. E você vai falar, ok, excelência, eu vou fazer oral. E aí ele vai te dar um prazo. E agora que eu vou começar a falar sobre a réplica. Conforme o artigo 847 da CLT, o juiz vai abrir um prazo de até 20 minutos para que você comece a fazer a sua réplica. Lembrando que a réplica é a manifestação sobre a defesa, quer dizer, a manifestação sobre a contestação. O que você vai precisar naqueles minutos que o juiz te der, que normalmente são de 5 a 10 minutos, o que você vai ter que deixar escrito na ata de audiência, ok? Porque quando ele pede para você se manifestar oralmente, você vai ter que falar a sua réplica para que o escrevente ou secretário do juiz digite na própria ata de audiência. E o que é importante? O que você precisa prestar atenção aí e não deixar passar batido? É sobre isso que eu vou começar a falar. Primeira coisa que eu preciso que vocês prestem atenção é na própria contestação. O juiz abriu o prazo para você, o que você vai fazer? Fazer uma leitura breve da contestação. Ah, Gisele, mas eu fico nervosa na hora. Sim, você vai ter que se acostumar e fazer a leitura da contestação. Pega a sua canetinha, pega um papelzinho e começa a anotar. Primeira coisa que você vai anotar são as preliminares. Verifique se existe preliminar na contestação. Por quê? Porque a preliminar é uma situação que você tem necessariamente que se manifestar. Lá você vai ver as preliminares de legitimidade de parte, vai ver as preliminares de não mais de exceção de competência, tá? A exceção de competência é antes agora do dia da audiência, até 5 dias após o recebimento da notificação. Então a exceção de competência já sai, sorte sua. Qual outras preliminares? De prescrição. Prescrição é comum a gente ver nas preliminares de contestação e também a principal das preliminares alegada em contestação, que é a inépcia inicial, certo? Então, anotou lá qual é a primeira coisa que você vai fazer, pegou o papelzinho lá, anota a prescrição. Legitimidade de parte, prescrição, inépcia inicial, importa, viu que tem a inépcia, já anota lá que tem uma inépcia. Segunda parte, começa a verificar o mérito. Tá, eu estou pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício. O que a empresa alega, né? O que eu vou ter que combater com essa defesa? Então, às vezes, eles estão alegando que o trabalhador era um autônomo, prestador de serviço, certo? Lembrando que nessa fase, o juiz que você já vai abrir para réplica, o juiz abre o prazo para réplica, já foi a oitiva de testemunha. Então ali você já tem o depoimento das testemunhas na ata. Então você vai ter que lembrar de tudo isso, ok? Parece difícil, mas não é. Só você, antes de entrar na audiência, conhecer seu processo, tá? Conhecer seu processo, isso não é bicho de 7 cabeças. Então vamos voltar? Primeira coisa que você vai ver, preliminares. Segunda coisa, verificar o mérito da contestação. Se eu pedir vínculo, o que a defesa está contestando? O que ela está alegando, certo? E por último, a gente vai verificar o que? Os documentos que foram juntados com a contestação, com a defesa. Os documentos,
eles precisam ser analisados junto com o seu cliente, ok? Então, a empresa pode ter juntado recibos, você vai perguntar para o seu cliente, mostrar o documento para ele e falar assim, foi o senhor que assinou esse documento, seu João? Esse documento o senhor reconhece como legítimo? Muitas vezes as empresas pegam aqueles recibos simples que compram na papelaria, escreve lá que tem lá R$1.000 que foi pago, só que ele não colocou a descrição, por que pagou R$1.000? Aí o que a reclamada vai de má fé escreve referente a verbos rescisórios, referente a férias. Então são documentos que foram produzidos unilateralmente pela empresa. Então tudo isso você vai ter que analisar ali na audiência, ok? Recapitulando, preliminares, mérito e documentos. Legal, Gisele, anotei, vi o que era principal, conversei com o meu cliente, agora vamos começar a réplica oral. Vamos lá? O que você vai ter que então deixar na ata? Então vamos lá, vamos começar pelas preliminares. Vamos colocar lá a o exemplo que a empresa contestou dizendo que a inicial está inapta, certo? A inépcia inicial. Como é que você consegue responder uma inépcia inicial? Então, você tem que ter isso na sua cabeça, por quê? Porque você vai ter que ter estudado o processo antes, gente. Por que isso não é tão difícil aqui nesse ponto? Porque você já estudou o processo antes. Então, eu peguei meu processo, eu já tive lá, já analisei, já pensei, já previ o que a empresa poderia alegar. Você vai ter que fazer isso. Rito sumaríssimo, casos de risco de réplica oral, você vai ter que ir preparado para audiência. No caso da inépcia inicial, como é que você vai iniciar lá para que o escrevente, o secretário anote na ata? A preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, pois não existe inépcia inicial. Ao contrário, a reclamada conseguiu fazer uma defesa de 40 laudas. Não pode dizer neste ponto que a petição inicial é inepta, certo? Porque se a petição inicial é inepta, a defesa não consegue nem chegar a 5 laudas, quanto mais 40, certo? Então, você já vai com isso meio decorado. Ilegitimidade de parte. Não deve prosperar porque existe um contrato de folhas tal nos autos, por isso que você precisa olhar documento, certo? É comum, segundo a reclamada, alegar inépcia inicial. Então, ilegitimidade de parte. Então, o que você vai ter que preparar? Eu tenho 2 reclamadas, réplica das 2, querido. Dói, mas é réplica das 2. Então, o que você vai ver? Vai lá, ilegitimidade de parte da segunda reclamada. Não deve prosperar porque a própria segunda reclamada juntou nos autos um contrato de prestação de serviço entre a primeira reclamada e a segunda. Logo, demonstrou que existia uma relação entre elas. Pronto, acabou, certo? Então, é rápido e simples. Você vai lá no motivo e justifica, certo? Se tiver documentos, ótimo. Aí, além disso, você pode colocar o quê? Um exemplo de ilegitimidade de parte da segunda reclamada e houve depoimento já de testemunha. A ilegitimidade não deve prosperar porque a testemunha tal, no seu depoimento, disse que o reclamante laborou na sede da segunda reclamada, comprovando que ela é parte legítima nos autos, certo? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Você só precisa entender o que você precisa fazer lá. Segundo ponto, vamos para a análise de mérito. Como é que você vai deixar escrito em relação ao mérito? Então, vamos voltar para um reconhecimento de vínculo, ok? A reclamada, em sua defesa, alega que o reclamante era apenas um trabalhador autônomo, que de fato nunca prestou serviços com vínculo empregatício. Também não é verdade porque a testemunha, Joãozinho, disse no seu depoimento que o reclamante trabalhava todos os dias na empresa, de forma habitual, tinha horário de entrada e saída, recebia pagamento mensal conforme documentos, extratos bancários, etc, etc, certo? Breve e rápido. E para finalizar os documentos, você não pode deixar de impugnar os documentos se eles forem ilegítimos, se eles não servirem para fazer prova de alguma coisa dentro do processo. Esses aí você vai ter que impugnar. Porque se você não impugnar e depois você ficar alegando que é mentira da empresa, aquele documento foi unilateral, etc., até em sede recursal, lá no próprio tribunal eles podem reconhecer aquele documento como legítimo porque não houve impugnação no momento oportuno.
Então, sempre vai fazer o quê? Impugnar os documentos, claro, se você não reconhecê-los, né? De repente tem um documento lá que te ajuda, aí você não vai impugnar. Você impugna documentos que não te ajudam, certo? Então, vamos lá. O recibo de página tal é um documento forjado de forma unilateral, onde a reclamada não colheu a assinatura da parte, blá, 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 blá. Fechou? Por fim, ratifica os termos da inicial. Acabou. Réplica oral, finish. Não é difícil. Gisele, mas eu tô tremendo, eu não consigo falar isso, eu não vou conseguir pensar. Minha primeira audiência, vou ter que fazer réplica oral. Então, qual o meu conselho a você? Verifique preliminar, essa você vai ter que verificar e vai ter que falar alguma coisinha sobre ela, tá? Preliminar não deve prosperar devido ao documento de folhas tal. Pelo menos isso você tem que fazer. E no final que você faz, impugna, o reclamante impugna todos os documentos e ratifica os termos da inicial. Pronto, se você não conseguir falar o que eu falei aqui, recomendei aqui para vocês, pelo menos isso você vai ter que falar. Falar sobre a preliminar e impugnar os documentos no final, ok? Ah, mas por que é importante? É importante porque se você não fizer tudo isso, se você precisar recorrer, você não tem reconhecido a impugnação, a validade ou não dos documentos, então você precisa se manifestar em réplica. Última dica, se vocês já conhecem a vara e sabem que o juiz já vai pedir réplica oral, eu tenho uma vara aqui em São Paulo, na Zona Leste, que eu sei que aquele juiz, eu faço réplica oral, eu já fiz 2 vezes naquela vara réplica oral. Só naquela vara. Então, eu já vou preparada. Pego o meu processo, imagino lá, faço uma previsão do que a reclamada vai alegar, já deixo o esqueleto praticamente pronto para eu, na hora do branco, eu esquecer daquelas palavrinhas, né? Não deve prosperar, deve ser improcedente. Faça esse esqueletinho, porque aí fica muito mais fácil a sua vida. Mas entenda, você precisa estudar o seu processo antes de qualquer coisa. Estude o processo, verifique os documentos que você mesmo juntou nos autos, faça um resuminho e um rascunho para quando você precisar fazer a réplica oral você estiver preparado, tá bom? Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Até a próxima!